Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o Nissan March 1.0 16 válvulas, um câmbio manual de 5 marchas. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que participem daquela área comunidade, que lá nós comentamos a respeito dos carros que a gente já testou, dos carros que iremos testar, e falamos a respeito de curiosidades automotivas em geral. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo por aqui. Bom, acho que vocês já estão ficando cansados de tanto Nissan March, né? É que eu já dirigi tantos e nunca tinha falado desses carros dessa forma aqui, que eu achei interessante ficar falando deles aqui no canal, né? Trazer essa informação. Esse é o último e para mim é o mais curioso dentro da linha March. Claro, 1.6 é maravilhoso, principalmente o CVT é um carrinho que eu gosto demais. Esse é da primeira geração, né? Esse que nós vamos falar, 1.0S. Com o motor D4D, que é um motor da Renault, foi quando ele chegou aqui em 2011, tá? Ele vinha do México, ele vinha relativamente completo. Essa versão S tem os vidros elétricos, travas elétricas, né? Tem alarme, esse por acaso está com rádio, né? Então, direção elétrica, limpador do vidro traseiro. Mas um erro grave do March nesse momento, né, que ainda continua na questão da segurança, por exemplo, hoje ele não traz controle de tração e estabilidade. Mas nessa época, nem as versões de topo de linha do March tinham, por exemplo, ABS. Tinham airbag, mas não tinham ABS. Então, isso é um erro grave para a época, né, numa versão de topo como esse. Esse motor 1.0 16 válvulas, é o D4D, ele tem 74 cavalos, né? Em torno de 9,7 kgfm de torque. Ele traz algumas curiosidades. Enquanto o motor atual, o HR10, que é um motor de 3 cilindros, ele é um motor que ele é mais torcudo, parrudo, para você manter uma marcha constante. O D4D é um motor que ele pede um certo entusiasmo ao dirigir ele, né? Que você sempre tem que fazer ele girar, para que ele desenvolva. O ponto curioso é que esse carro ele tem uma relação de marchas mais longa do que o atual, o que para mim é muito ilógico, né? Que naturalmente o atual tinha que ter uma relação de marchas mais longa do que o D4D. Que o D4D precisa trabalhar vivo, né? Sempre com um giro mais alto. Mas não foi o que aconteceu. Ele tem um câmbio mais longo quando comparado ao modelo atual. Isso para mim é curioso. O engate do câmbio é mais preciso um pouco, ele não é tão duro em primeira e segunda marcha como acontece no modelo atual. O acabamento ele continua sendo bastante simples, né? No caso dessa unidade que eu testei, né, como é da primeira versão do March vendido aqui, ele tem o painel com a cara do Baby da família Dinossauro, né, que é por conta dos mostradores ali do ar-condicionado, né? O formato deles lembra a cara do Baby. Mas é tudo bem montado, é bem construído, tá? É simples. Um fato interessante é que ele tem, por exemplo, computador de bordo desde essa época, né? Os bancos eu senti eles um pouco mais macios do que os do modelo nacional, de uma maneira curiosa, tá? Isso é bastante interessante. Dos erros, eles continuam, ele tem e você sente um movimento longitudinal maior de carroceria. Ele é um pouco mais macio, o que compromete ainda mais a estabilidade dele, que já não é muito grande. Quando eu estava falando a respeito do motor, dessa curiosidade, é que você pegando a ficha técnica dele, você vai poder observar que ele anda muito mais de velocidade máxima, né? Para vocês terem a noção, o D4D chega a 167 km por hora de velocidade máxima, que é bom para o motor 1.0. O HR10, que é o motor atual, chega a 154. É uma diferença considerável num motor muito mais moderno. Aqui eu vou falar de uma forma mais por curiosidade. O consumo, segundo a regra NBR 7024, que ele foi conformado, mostra um consumo de 14 km por litro no ciclo urbano com gasolina e de 21 km por litro com gasolina na estrada, o que é absurdo da gente pensar. Na realidade, eu utilizei o carro com ar-condicionado ligado no ciclo urbano com gasolina, eu obtive médias de 12,5, que eu considero adequado, e na estrada eu cheguei a 18 km por litro de gasolina, andando a 110 km por hora, em torno de 3.500 RPM.
Aí é que você vê a diferença de diferencial dos carros. Por quê? Enquanto a HR10, o modelo atual, a 100 km por hora está em torno de 3.400 a 3.500 rotações, o D4D, que é esse motor mais antigo, ele está em torno aí dos seus 3.300 a 3.400. Pode parecer pouca coisa, mas isso influencia tanto no ruído interno quanto na economia de combustível. E teoricamente o D4D é um motor que precisa trabalhar mais cheio, então é ilógico você ter essa diferença. A 120 km por hora, por exemplo, o D4D está a 3.850, enquanto o HR10, que é o motor atual, ele está a 4.000 giros, né? Que é uma diferençazinha pequena, mas que você sente dentro do carro. Os detalhes interessantes é que ele mantém os pneus de perfil bem alto, né, para os padrões de hoje, perfil 70, então ele transpassa muito bem os buracos com um determinado conforto, né? Você não sente tanto isso. E é um carrinho muito gostoso e pede sempre para girar alto, né? Com um bom D4D. Ele corta 6.750, 50 RPM mais baixo do que o atual modelo, mas ainda assim gira com muito prazer. Ele não é um motor de pegada em baixa, né? Ele precisa que você gire, ele bote ele acima de 2.000 RPM, ele começa a empurrar muito bem o carrinho, né? E ele começa a ficar mais gostoso, né? Que ele pede por isso, né? Então ele é muito, muito interessante. Outro fato curioso é que ele é muito mais leve. Enquanto o modelo atual ele pesa em torno aí dos seus 950, 960 quilos, esse modelo completo da versão 1.0 pesava 938 quilos, né? Isso sem contar as massas que ele foi ganhando durante o tempo. Mas ele é muito bom, tá? Ele é muito gostoso. A direção dele, apesar dela ser pouco direta, ela é muito leve. Como eu já disse nos outros testes com o March, é um carro muito fácil de você estacionar. Ele entra e sai muito fácil das vagas, né? Porque ele tem um diâmetro de giro muito curto. São só 9 metros, né? Então você consegue sair e entrar de vagas de uma maneira absurda. É muito confortável e cômodo isso. A posição de dirigir é um pouco mais alta, né? Fato que é natural, né? Pelo formato da carroceria dele também. E muita gente acha que aquele desenho na carroceria, no teto dele, seja algum adorno por conta de aerodinâmica, mas não tem nada a ver. Ele é feito para aumentar a rigidez torcional, que realmente, quando você bate as portas dele, você fazendo aquele X, você sente que esse carro era um pouco menos rígido, né? Tinha menos reforços do que o modelo mais atual. Porque ele tem mais dificuldade para fechar a porta quando você bota ele em X, né? Que é uma posição mais extrema da carroceria, né? Que exige mais uma qualidade maior do aço para que ele não torcione, né? No mais, é um carrinho bom, um carrinho econômico, de manutenção barata e principalmente hoje no mercado de usados você consegue encontrar esse carro num preço que começa a ser mais aceitável, ali na faixa dos seus 18, 19 mil reais. E pela economia de combustível que ele oferece e principalmente a confiabilidade mecânica, é um carrinho bastante interessante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!